Lucas capítulo 14, a partir do verso 25. O texto diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Amém. Esse é o texto. Texto forte para a gente. Há um tempo atrás, tinha uma pessoa que frequentava aqui essa igreja, frequentava a igreja oceânica, e ela de repente parou de vir aqui. E ela, comentando com uma outra pessoa, ela abriu o coração falando: eu estava fazendo terapia e o meu terapeuta falou que na oceânica o evangelho é muito pesado, o evangelho pregado lá é muito duro, é muito pesado, e ele me instruiu a procurar uma igreja que o evangelho fosse um pouco mais leve, um evangelho mais leve. E aí ela foi procurar, essa pessoa foi procurar uma outra igreja que o evangelho fosse mais leve e tal. Quando a gente lê um texto como esse aqui, a gente vai ver que Jesus ensina para a gente que ser cada vez mais parecido com Ele, ser um discípulo dEle, exige um preço a ser pago. Exige um preço a ser pago. A vida cristã, ela tem sim um preço. A gente considerar esse preço alto ou baixo é que vai depender do valor que a gente dá ao nosso relacionamento com Jesus. Não existe evangelho leve ou pesado, existe o evangelho. O evangelho é um só, é tudo aquilo que Jesus nos ensinou através da sua palavra. E esse evangelho único que existe, sem nenhum adjetivo junto a ele já tem as suas consequências naturais. Se ele vai ser leve ou se ele vai ser pesado, vai depender realmente do quanto a gente ama isso, do quanto a gente quer viver de acordo com cada palavra, cada letra que está escrita na palavra de Deus. O que a gente vê aqui, no texto que a gente acabou de ler, é que o discípulo verdadeiro de Jesus, ele deve abrir mão sim de algumas coisas. O ponto principal desse texto é que o verdadeiro discípulo, aquela pessoa que realmente entende o amor por Jesus e começa a viver por Ele, tem que estar disposto a abrir mão de qualquer coisa por amor a Jesus, se isso for necessário. A gente tem que amar Jesus em primeiro lugar, Jesus tem que ser a nossa prioridade em todo o tempo. E é claro que dependendo da forma como a gente lê isso aqui, isso pode parecer radical demais, mas é o próprio Jesus que está ensinando isso aqui. Para a gente ser um discípulo seu, Ele precisa ser o primeiro sempre nas nossas vidas. Sempre que a gente precisar comparar com outra coisa, com outra pessoa, Jesus precisa estar antes, Jesus precisa ser maior, a devoção a Ele precisa ser muito maior. Ser discípulo, obviamente, como a gente já conhece, já fala tanto aqui, é a gente se tornar cada vez mais semelhante a Jesus, resgatando a imagem de Deus que foi perdida depois da queda, lá no início da criação. É óbvio que quando a gente anda com Jesus, quando a gente caminha com Ele, quando a gente se reúne nesse lugar para adorar a Jesus, quando a gente ouve cada vez mais a respeito da sua palavra, a gente percebe que a melhor coisa da vida é de fato seguir Jesus. Ele transformou completamente a nossa vida, o nosso coração, Ele deu para a gente um sentido pelo qual viver, Ele tem mostrado o caminho para a gente, obedecer os seus ensinamentos só faz bem para a gente, mas existe um preço a ser pago. Nem todas as vezes a gente vai achar tranquilo, a gente vai achar muito fácil. Esse texto ensina que preço é esse? Que preço é esse que a gente tem que pagar realmente, quando a gente começa a seguir Jesus, quando a gente é transformado pela sua palavra, quando a gente é chamado a viver perto dEle e a andar cada vez mais parecido com Ele. E aí são as 3 lições que eu queria destrinchar um pouco aqui essa noite, com a gente, né, com vocês, comigo também. A primeira lição desse texto:
Ser discípulo envolve amar mais a Jesus do que qualquer outra coisa ou pessoa. Ser discípulo envolve amar mais a Jesus do que qualquer outra coisa. Verso 26, Jesus diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Imagina ouvir isso do próprio Jesus. Isso é forte. Isso é forte. A gente deve amar Jesus mais do que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer outra coisa. Isso não significa que a gente não deva amar a nossa família. Jesus não está falando isso. Jesus não está falando, olha só, para de amar a sua família, as pessoas que você tem prazer em estar perto, que estão perto de você, os seus amigos, porque você só pode me amar. Jesus não está falando isso. Jesus está dando aqui para a gente uma base de comparação. É claro que a gente vai amar as pessoas, a gente vai amar a nossa família, mas se tiver um momento que eu tiver que escolher entre Jesus e qualquer outra pessoa, seja ela qual for, Jesus tem que vir em primeiro lugar. Se a gente ama alguém mais do que o nosso Senhor, a gente não pode ser discípulo de Jesus. Há um tempo atrás a gente leu aqui um livro juntos, aquele livro do Rick Warren, do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Lembra desse livro? Num determinado momento ele vai dizer que a maior prova do nosso amor é onde a gente investe o nosso tempo. O lugar onde a gente dá maior tempo, maior atenção, maior dedicação, onde a gente coloca o nosso maior esforço, é realmente aquilo que a gente mais ama na nossa vida. Eu concordo totalmente, isso é a maior verdade que existe. Pensa só no início de um namoro. Quando você conhece aquela pessoa, você pensa nela o tempo todo, você quer estar com ela o tempo todo, você quer sair com ela, você quer ir para um restaurante com essa pessoa, você quer falar com ela, só pensa nela o tempo inteiro. Tudo é maravilhoso o tempo todo. Até aquelas coisas que depois de um tempão você vai achar muito chato, vai odiar nela. No início do namoro é maravilhoso. No início do namoro, se a pessoa demora muito para se arrumar, você acha lindo. Ah, meu Deus, ela está se arrumando para ficar mais bonita para mim. Ela está gastando tempo. Depois do tempo, você vai achar isso insuportável. Você vai falar, caraca, para que tanto tempo se arrumando? Minha esposa não tem muito esse problema. Eu te amo, viu, meu amor? Mas, enfim, no início de um namoro, você realmente vive essa questão do que você investe, do que você dedica, do que você realmente se esforça para ter cada vez mais tempo. A gente realmente ama de todo o nosso coração. O que esse verso 26 aqui está querendo dizer para a gente, com essas palavras de Jesus, é que se a gente ama mais, se a gente investe mais o nosso tempo, o nosso esforço, a nossa dedicação, se a gente prioriza quem quer que seja, mais do que a Jesus e o seu reino, se a gente faz isso, a gente demonstra que a gente não tem Jesus como prioridade. Ainda que a gente dê tempo para Jesus, ainda que a gente se esforce por Jesus, ainda que a gente se entregue por Jesus, ainda que a gente queira mais Jesus, a questão aqui é a base de comparação. Cara, isso aqui é muito profundo, porque a gente pode pensar assim, pô, mas eu amo Jesus, poxa, mas eu me esforço, mas eu me entrego, mas eu me dedico, eu dou o meu tempo, eu invisto nisso. O que Jesus está querendo dizer é, eu quero um nível de profundidade um pouco maior. Eu sei aonde você investe o seu tempo, eu sei com o que você se preocupa, eu sei o que você ama de fato. Eu quero saber se você me ama mais do que isso que você mais ama na sua vida. É isso que está em jogo aqui, ainda que isso envolva a nossa família. São as pessoas que mais amam a gente, que estão perto da gente, ainda que isso envolva nosso melhor amigo, nossa melhor amiga, ainda que isso envolva a nossa própria vida. É isso que Jesus está ensinando aqui. Ele quis deixar claro que o amor a Ele e ao seu reino deveria ser muito maior do que o amor a qualquer outra pessoa ou a qualquer outra coisa, inclusive até mesmo a nossa própria vida. Se for necessário eu dar a minha própria vida por Jesus, é aí que a gente vai mostrar se a gente é discípulo verdadeiro ou não. Jesus quer a nossa devoção completa, a nossa entrega completa. É tudo ou nada, é tudo ou nada. Ser discípulo de Jesus envolve amar Jesus mais do que tudo. Ele precisa ser sempre o primeiro das nossas vidas. A segunda lição desse texto é que seguir os passos de Jesus exige também carregar a própria cruz.
Seguir os passos de Jesus exige carregar a própria cruz. Jesus vai continuar a sua fala dizendo no verso 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Imitar a Jesus, ser cada vez mais parecido com Jesus, nessa obra que o Espírito já começou no nosso coração, seguir os seus passos, necessariamente requer carregar a cruz. Num outro momento, Jesus vai falar algo muito parecido também no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 9, um pouco antes desse episódio que a gente leu essa noite, capítulo 9, versos 23, 24 e 25, Jesus fala o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua própria alma? Naquela época, era comum a pessoa condenada à crucificação carregar a sua própria cruz. Quando alguém era condenado a morrer numa cruz, essa pessoa carregava a sua própria cruz no meio da cidade, até o local onde ela era crucificada. Então, se você estivesse vivendo naquele tempo, você visse alguém carregando a própria cruz, você saberia com certeza que aquela pessoa está indo morrer. A pessoa carregava o objeto que realmente tiraria a sua própria vida. Quando Jesus ensina para a gente que a gente deve negar a nós mesmos e carregar a nossa própria cruz, tomar a nossa cruz diariamente, isso significa que nós, se amamos a Jesus, se queremos ser seus discípulos, precisamos todos os dias acordar pensando: eu preciso morrer para mim mesmo, eu preciso me negar, a minha vida já não é mais minha, agora eu vivo para a vontade do meu Deus, que foi quem me comprou, que é por quem eu quero me entregar por todos os meus dias. A entrega que Jesus quer da gente, ela é um pouco mais profunda do que a gente está acostumado, do que a gente quer dar de fato. E isso mexe pra caramba. Eu preciso confessar para vocês que, lendo esse texto, me preparando para essa noite aqui, eu pensei 1 milhão de vezes se eu pregava sobre isso ou não. Porque, como ser humano, a gente olha para isso e a gente fica pensando o tempo todo: Jesus, quão distante eu estou disso aqui. Quão distante eu estou disso aqui. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo Espírito Santo, gracioso, amoroso, bondoso, que ama a gente, ele mexe aqui dentro também. E faz com que a gente pense assim: cara, mas eu quero tanto viver isso. Eu quero tanto ser assim. Eu quero tanto conseguir colocar isso aqui em prática. Enquanto o investimento do nosso tempo, do nosso esforço, da nossa dedicação demonstra o nosso amor, que é o que a gente aprendeu na lição anterior, agora aqui a lição é: o meu tempo tem que ser investido no que Jesus quer, naquilo que Jesus deseja para mim. Se eu tenho atitudes, se eu ajo de uma forma diferente daquilo que Jesus quer, pelo que o texto está ensinando, infelizmente eu estou pecando. Se a minha vida é de Jesus, eu entrego o controle da minha vida totalmente a Jesus. Ele agora passa a ser meu mestre, Ele que vai dizer o que eu vou fazer, Ele que vai me dizer o que vai agradar o coração dEle. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele passa a ser o nosso dono. Eu agora começo a fazer a vontade de Deus, não a minha própria. Eu reconheço, eu não sei o que é melhor para a minha própria vida, meu coração é totalmente enganoso. Eu sei que se eu for tomar as decisões de acordo com os meus sentimentos, eu vou fazer o que meu coração está mandando. Não sei se você assiste Big Brother aqui, algumas vezes eu assisto. O que você mais ouve ali vou fazer o que meu coração está mandando. Cara, isso para um cristão, nunca pode existir essa frase na boca de um cristão: vou fazer o que meu coração está mandando, porque a gente só vai fazer besteira, a gente sabe disso. O grande mistério é que o Espírito Santo ajuda a gente nessa tarefa de andar, de querer ser cada vez mais parecido com Jesus, de querer se tornar um discípulo de Jesus, e é isso que a gente chama de santidade. Santidade não é aquela coisa perfeita, que eu agora vou ser, como as pessoas falam no mundo que não conhecem a palavra, não conhecem Jesus direito, que aquela pessoa é um santo, a gente imagina uma pessoa toda quietinha, mansinha, calminha. Santidade não é isso, de acordo com a palavra. Santidade é eu me tornar cada vez mais parecido com Jesus, com a minha personalidade, com o meu jeito de ser, com as habilidades que Deus te deu.
da forma como Ele te chamou para viver de fato, mas a gente acertando a nossa vida, de acordo com a sua vontade. Infelizmente, a nossa natureza é pecaminosa sim. A única coisa que afasta a gente da presença de um Deus santo e perfeito é o nosso pecado. Eu sempre vou preferir fazer a minha vontade. A única coisa que vai me ajudar é realmente a graça de Deus, ajudando a gente nessa caminhada. Agora, sempre que a gente peca, é como se a gente pegasse a cruz e jogasse para fora. Eu não quero carregar essa cruz aqui. E isso é contrário ao que Jesus nos ensina. Se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz diariamente. Eu vou morrer para mim, a minha vontade não é melhor para mim, eu não vou fazer o que eu acho que é melhor, eu vou querer saber o que Jesus quer para mim. É isso que a palavra ensina para cada um de nós. A ideia não é apenas a gente colocar Jesus em primeiro, como prioridade, mas também carregar a nossa cruz, ou seja, lutar insistentemente, constantemente contra o pecado o tempo inteiro. E a terceira lição desse texto é que caminhar com Jesus requer renúncia. Caminhar com Jesus requer renúncia. No verso 33, no finalzinho do trecho que a gente leu, Jesus vai dizer: qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. A caminhada com Jesus requer renúncia. Renúncia é rejeitar, recusar, desistir de alguma coisa. Se a gente tem alguma coisa que a gente tem um apego muito grande, alguma coisa que é tipo um ídolo para o nosso coração, renúncia a isso. A gente precisa renunciar a essa parada. Se ela começa a roubar muito o lugar de Jesus no nosso coração, preciso renunciar, preciso tirar isso daqui, isso está me atrapalhando. Eu lembro de um exemplo que eu conto, uma coisa que eu vivia muito tempo atrás, há muitos anos atrás. Eu já contei aqui algumas vezes, eu não sei se você vai lembrar, mas eu lembro que teve um dia, há muito tempo atrás, que eu me coloquei diante de Deus e eu pensei em jejuar naquele dia. E eu falei: Senhor, poxa, eu quero tirar esse dia para jejuar, para estar mais perto de você e tal. E aí esse dia chegou, e aí eu não consegui jejuar, eu senti meio assim, fraco e tal. Eu falei: não vou jejuar mais não, tal, deixa para lá. E nesse mesmo dia, no fim da tarde, início da noite, eu peguei um ônibus, fui lá para Caraí, que eu tinha algum compromisso, acho que eu tinha algum ensaio com alguma banda que eu tocava na época. Eu era um jovenzinho, e aí eu fui orando no ônibus, cara, e eu senti muito forte Deus falando comigo assim: quem disse que eu não quero o seu esforço? Quem disse que eu não quero o seu esforço? Porque eu fui querendo me justificar para Deus: poxa Deus, eu ia jejuar hoje, mas hoje eu não estava meio que na vibe mesmo de fazer esse jejum e tal, estava um pouco fraco e tal, e eu senti claramente Deus falando: cara, às vezes eu vou querer o esforço mesmo. Eu já te dei a liberdade que você tem, eu já te salvei, eu já te resgatei, você já é regenerado. Agora eu e você somos livres, agora nós podemos sim nos esforçar para a gente agradar cada vez mais a Jesus. Isso agora está na nossa mão. É isso que significa liberdade, a liberdade que Jesus nos dá, é a liberdade agora de eu conseguir olhar para Jesus, de eu conseguir buscar cada vez mais Jesus, de eu me esforçar, entrar no meu quarto e eu vou ler a palavra, mesmo que eu não esteja com vontade, até que o meu coração realmente se entregue completamente a esse Deus. A vida com Deus requer esforço para a gente rejeitar o que precisa ser rejeitado, ou então vai requerer da gente esforço para a gente cumprir coisas que a gente colocou diante de Deus, e para a gente ir até o fim com aquilo. Se a gente se comprometeu com alguma coisa, na minha célula, na minha caminhada, se eu me comprometi a fazer devocional todo dia, a vida com Jesus vai requerer da gente esse esforço. Cara, eu vou cumprir isso, ainda que eu esteja morto de cansado. A palavra está ensinando isso para a gente. A palavra está ensinando isso aqui para a gente. E é interessante que antes dessa afirmação de Jesus, de que a gente precisa renunciar a qualquer coisa que seja necessário, se a gente quiser ser discípulo, Jesus vai contar duas historinhas para a gente. Eu não vou passar por essas historinhas não, a gente vai falar sobre elas aqui. A primeira está nos versos 28, 29 e 30, e a segunda vai estar nos versos 31 e 32. A primeira, versos 28 a 30, Jesus diz o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Jesus conta a história de um homem que estava pensando em construir uma torre. Antes de começar a construir essa torre, ele precisa calcular os seus custos. É o preço que a gente falou lá no início hoje aqui. Se ele não fizer isso, ele vai ser ridicularizado, porque ele pode não conseguir completar essa obra.
Da mesma forma que essa historinha aqui está ensinando para a gente, a consciência de que eu e você somos seguidores de Jesus passa por compreender que ser cristão não é um mar de rosa o tempo todo. Essa historinha está ensinando justamente isso aqui. Ó. A lição aqui é, analise antes de começar a agir. Jesus está falando, olha só, você ser meu discípulo vai requerer de você algumas coisas. Então você precisa analisar de fato. Não é assim, Jesus, eu vou fazer tudo então por você e tal, daqui a pouco você vê, caramba, mas nem é isso que eu quero, nem é isso que eu acredito, nem é isso que eu penso. Jesus está falando, olha só, você precisa me seguir de uma forma consciente. Você tem que entender que nem sempre vai ser maravilhoso, nem sempre vai ser perfeito. Vai ter vezes que você vai passar por dificuldade, vai ter vezes que você vai passar por perseguição. Vão ter vezes que você realmente vai achar que está difícil demais, mas é assim mesmo. A gente precisa analisar. Tem um preço a ser pago. Eu quero me entregar de forma consciente e intencional. Jesus, eu entendi. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser duro, mas eu quero. Eu vou analisar os custos, os riscos. Caramba, às vezes eles vão ser grandes, mas Jesus, eu quero, eu estou entendendo. Só que Jesus vai contar uma outra historinha, que é a segunda, versos 31 e 32. O qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000, com o dobro de gente. Se não for capaz, ele vai enviar uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Agora aqui tem um rei que não está na mesma posição do construtor anterior, da historinha anterior. O construtor, ele tinha uma certa liberdade, de acordo com a história, para agir ou não. Ele podia construir ou não. Agora o rei não tem escolha, ele está sendo atacado. Ele agora precisa olhar e ver, será que com os homens que eu tenho eu consigo vencer o outro? E o texto vai dizer que se ele realmente entender que ele não é capaz, ele precisa tomar uma decisão. Ele precisa enviar alguém para ter um acordo de paz com essa pessoa. Isso mostra para a gente que a gente precisa agir com sabedoria, mesmo diante de uma situação difícil. Não dá para a gente ficar neutro. A lição agora aqui é que a gente não deve apenas analisar e entender que existem custos sim, existe um preço sim a ser pago na nossa caminhada com Jesus, mas agora eu tenho que agir e eu preciso agir na direção correta, com sabedoria, é querer Jesus realmente de uma forma sábia. Essa segunda historinha aqui, ela está ensinando para a gente que depois de analisar os riscos, a gente precisa sim buscar reconciliação com Deus. Reconciliação, essa é a forma mais sábia de agir, mais sensata, mais razoável. É o que a gente precisa fazer de melhor. A gente precisa se reconciliar com o nosso Deus para que a gente possa viver. E por isso Jesus vai continuar dizendo então que a gente precisa renunciar a qualquer outra coisa, se a gente quer ser o seu discípulo. Quando a gente analisa a vida com Jesus, a gente percebe que não existe outra coisa a fazer, só nos entregar. Só pedir um acordo de paz. Jesus, eu quero ter paz contigo, eu quero viver contigo, eu renuncio, a minha vida é sua, todo o meu coração é seu. Por isso que no verso 33 ele vai dizer, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus pede aqui uma devoção de todo o coração, de todo o nosso tempo, de todo o nosso dinheiro, de toda a nossa dedicação, de todo o nosso esforço, de todos os nossos talentos. Tudo isso precisa ser feito consciente e de forma intencional. A gente precisa, assim, analisar a nossa vida com Deus, entender o que Ele quer da gente, e a gente faz então de forma consciente, a gente faz querendo, entendendo, Jesus, vai ser difícil muitas vezes, mas eu estou disposto, eu quero fazer, me ajuda a fazer, eu estou aqui, eu me entrego completamente. Então ser discípulo requer renunciar a tudo que a gente tem por Jesus. E aí como que a gente aplica então esse texto? Da forma mais simples quanto as lições. Em primeiro lugar, a gente precisa ter tempo de qualidade com Jesus diariamente. Eu e você precisamos ter tempo de qualidade com Jesus todos os dias. Se a gente aqui falou que amar é um investimento de tempo, de esforço, de dedicação em alguma coisa, amar Jesus mais do que qualquer outra coisa é ter tempo de qualidade com Jesus. Uma das formas de a gente demonstrar amor por Jesus é a gente ter tempo com Ele. Tempo realmente de qualidade. Isso necessariamente vai envolver o nosso tempo devocional. O momento que a gente tem com Jesus no nosso dia a dia, em que a gente para buscar Jesus, para ler a sua palavra. Isso vai envolver o serviço que a gente está disposto a entregar aqui na igreja ou em qualquer outro lugar, entendendo que tudo que a gente faz é para a glória de Jesus.
É claro que a gente tem que aprender a viver uma vida de forma saudável, em que em tudo que eu faço, eu realmente aprendo a glorificar Jesus, como o texto de 1 Coríntios vai ensinar, 1 Coríntios 10:31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que eu estou querendo defender aqui e dizer que é necessário a gente ter um momento especial, um momento a sós com Jesus todos os dias, tempo de qualidade, sempre que for possível. Eu já conversei com algumas pessoas que abriram o coração, que tem dias na nossa semana que são impossíveis da gente realmente ter um tempo de qualidade com Jesus. Isso acontece, não é para você ficar com crise com relação a isso, mas sempre que você tiver um espaço na sua agenda, um tempo em que você consiga dar tempo de qualidade, e aí vai entrar aquela questão das comparações, porque às vezes o tempo que a gente tem é o tempo que a gente prefere ver uma série na Netflix, o tempo que sobra é o tempo que a gente quer ver o Big Brother ou algum outro programa. E aí a gente realmente vai ter que pesar na balança. Cara, eu tenho que ter um tempo de qualidade com Jesus antes de qualquer outra coisa. Não é para ter discussão, não é nem para eu pensar sobre isso. É o que Jesus ensina. Quem quiser ser o meu discípulo tem que me amar mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Essa é uma das consequências de amar Jesus mais do que qualquer outra coisa. E só assim, só tendo esse tempo com Jesus, a gente vai conseguir ouvir a sua voz. Só tendo um tempo de qualidade com Jesus, a gente vai conseguir realmente ser reabastecido todo dia com o alimento que a gente precisa, de que a nossa alma precisa. Só assim a gente vai conseguir seguir no caminho que é estreito. O caminho é estreito. Só assim a gente vai conseguir aprender sobre a vontade de Jesus. Só assim a gente vai conseguir acalmar o coração diante das circunstâncias, que muitas vezes são difíceis. Só assim a gente vai conseguir viver em santidade. Você tem sentido dificuldade em viver em santidade em todo o tempo? A única resposta é: você precisa ter tempo de qualidade com Jesus. Precisa buscar Jesus com todo o seu coração. Se a gente não investir no nosso relacionamento com Jesus, vai ser muito difícil a gente amar mais a Jesus do que qualquer outra coisa ou do que qualquer outra pessoa. A segunda aplicação para a gente desse texto é que a gente precisa viver para a vontade de Deus e não para a nossa. A gente precisa viver para a vontade de Deus antes da gente pensar na nossa própria vontade. E fazer a vontade de Deus, na maioria das vezes, é fugir do pecado. É claro que Deus vai ter vontades para a gente que tem a ver com a nossa vida, tem a ver com nossos planos, tem a ver com coisas que a gente quer para o nosso futuro, para os nossos planos. Mas na maioria das vezes é uma luta contra o pecado. Tomar a cruz, vou morrer diariamente para mim mesmo, todo dia. Cara, eu vou me entregar, minha vida não é mais minha. A gente precisa se lembrar disso diariamente. Quando a gente estuda um pouco da história da igreja, a gente vai ver que existiram homens de Deus que fizeram realmente coisas impressionantes, sendo usados por Deus. A gente vai ler sobre a vida de pessoas como John Bunyan, Jonathan Edwards, John Wesley, David Brainerd, Charles Finney e várias outras pessoas que foram pessoas de Deus, foram muito usadas por Deus. Essas pessoas eram pessoas que gastavam horas e horas de oração em suas vidas devocionais, no seu dia a dia. Eram pessoas cheias do Espírito. Eram pessoas que, quando pregavam o Evangelho, milhares de pessoas se convertiam. Eram pessoas que, por onde iam e falavam de Jesus, pessoas realmente se prostravam diante de Deus, envergonhadas pelos seus pecados. O que mais chama atenção na história dessas pessoas era a luta intensa deles contra o pecado. E o quanto eles pediam a Deus para que Deus convencesse o seu povo também dos seus pecados, para que Deus realmente trouxesse convicção e arrependimento verdadeiro. Eles oravam fervorosamente para que o Espírito Santo trouxesse convencimento e arrependimento do pecado no meio das pessoas que eles conviviam. A consequência disso aqui é que os maiores avivamentos da história aconteceram. Eu ainda sonho em viver um avivamento de verdade. Eu sei que tem momentos na igreja que a gente fala isso com mais entusiasmo, com mais amor. A gente, tenta trazer histórias que realmente façam com que a igreja se anime, se aqueça e que a gente tenha esse desejo para que todo mundo tenha esse desejo junto. Mas eu continuo com esse desejo, cara, sempre. Continuo orando diariamente por isso, porque eu creio que se Deus quiser, Ele vai fazer, Ele pode fazer. Só depende da vontade dEle.
Para a gente viver isso de fato, a gente precisa orar por isso e lutar contra o pecado, carregar a nossa cruz dia a dia, todos os dias lutar contra o pecado, todos os dias lutar contra o pecado. Qual é o meu maior pecado? Eu vou lutar contra ele. Qual é a minha maior dificuldade? Eu vou lutar contra ela. Eu vou pedir ajuda do meu discipulador, eu vou pedir ajuda do meu líder de célula, eu vou pedir ajuda de algum pastor. Eu quero largar isso com todo o meu coração e Jesus sabe o que você quer. Tudo isso passa por tomar a sua cruz diariamente. Pecado continua sendo pecado. Pecado continua sendo pecado. Até o menor deles. Eu fico tão triste quando eu ouço algum amigo que conhece Jesus, que ama Jesus falando palavrão, por exemplo. O pecado continua sendo pecado. A palavra vai ensinar para a gente que palavrão entristece o espírito. Como que eu vou falar um palavrão? Mesmo que, mas não foi intencional, não foi para machucar ninguém. A gente não precisa ficar justificando só para a gente falar. Fazer sexo no namoro entristece muito a Deus. Ele deixou claro, foi algo que Ele criou maravilhoso para o casamento. Entre o marido, uma esposa. Cara, é melhor terminar o namoro se eu estiver caindo em algum pecado. Se embriagar é pecado, embriaguez é pecado. É muito triste quando a gente vai numa festa de casamento de alguém da igreja e a gente vê pessoas que amam Jesus ficando embriagadas. É pecado, a palavra deixa isso muito claro. Fazer qualquer coisa que afaste a gente de Jesus é pecado. É igual a largar a cruz e deixar de seguir. Largar a cruz. Quando Jesus vai ensinar quem quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Quem não tomar a sua cruz diariamente não pode ser meu discípulo. Preciso deixar claro aqui uma coisa, tá? Isso é diferente da gente tropeçar. Quando a gente cai, às vezes. Estou falando de pecados deliberados, que a gente peca, continua pecando e fica arranjando justificativa para o pecado que a gente tem. É claro que, vez ou outra, a gente não é perfeito, nunca vai alcançar a perfeição nesse mundo. Pode ser que a gente caia, mas a gente tem que cair arrependido, pedindo perdão. Senhor, eu não quero voltar a fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não quero te entristecer, me ajuda. Abre o coração com alguém que possa orar por você, que possa caminhar com você. A questão é, pecado deliberado, é continuar. Paulo vai dizer em Gálatas 5, 19 a 21, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A gente não pode banalizar o pecado, por menor que ele seja. A gente não pode ficar pensando que, eu sou fraco demais, e a gente usar isso como justificativa. Pequei de novo porque eu sou fraco demais. A gente não pode usar isso. O diabo ele vai tentar enganar a gente falando esse tipo de coisa. Mas a gente vai para a palavra, por exemplo, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando vocês forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Sabe aquele pecado que infelizmente você cometeu, e aí você ficou acreditando que, estava impossível negar aquilo, aquela tentação foi difícil demais. A palavra vai dizer isso não é verdade. Se você está sendo tentado, é por algo que você consegue dizer não. A palavra de Deus, ensinada para a gente aqui de uma forma muito clara, é muito claro. Acredita nisso, busque cada vez mais a Jesus, tenha tempo de qualidade com Jesus, para que você nem seja tentado, para que você continue firme, para que as tentações sejam muito pequenas. E o pecado é uma questão tão séria para Deus, que a palavra vai ensinar que a gente não deve nem brincar com ele. Efésios capítulo 5, versos 3 e 4, olha o que o texto sagrado diz. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Sabe o que a palavra está ensinando aqui para a gente?
Nós que somos santos, somos separados por Deus e para Deus, a gente agora que vive, quer andar com Jesus e quer ser discípulo de Jesus, entre nós não deve haver nem brincadeirinha, sabe essa coisa de, uma brincadeirinha do cara que é homossexual, uma brincadeirinha do cara que fez isso, uma brincadeirinha, sei lá, de despedida de solteiro, que, vamos botar aqui uma brincadeirinha aqui, que vai ser engraçada, todo mundo vai rir. Entre a gente que ama Jesus não deve haver esse tipo de brincadeira, porque isso não tem a menor graça para Jesus. Isso precisa gerar temor no nosso coração, de verdade. A gente aqui não quer ficar parecendo um monte de moralista, legalista, entendeu? Como se fosse um monte de fiscal, que não pode cair, mas a gente é um monte de hipócrita e tem a vida toda torta e não está nem aí para essas coisas, etc. Não é isso, cara. A questão é, será que a gente ama essa palavra mesmo com todo o nosso coração? Será que a gente realmente tem amado Jesus? É o que a gente mais quer? Será que a gente quer isso de verdade? Ou isso é só uma religião para a gente? Porque isso me faz bem. Ou, porque isso aqui é uma coisa bacana, para meus amigos aqui, são legais e tal. Cara, a gente ama a palavra com todo o nosso coração. Se amanhã vier uma perseguição real, a gente ama, a gente está disposto a morrer por Jesus. Se a gente não consegue nem, às vezes, deixar esse tipo de coisa aqui, que é mais profunda, será que a gente morreria por Ele? Isso precisa mexer com o nosso coração, de verdade. Precisa mexer com a gente. Cara, a última coisa que a gente quer é ficar brincando de amar Jesus, ficar brincando de ser crente. Faz o menor sentido. Para brincar de ser crente, para que eu ia estar aqui essa noite? Você está perdendo seu tempo, eu estou perdendo meu tempo, está todo mundo perdendo tempo. A gente quer amar Jesus com todo o coração, a gente quer aprofundar, vamos para a palavra, olha o que a palavra ensina. Eu não quero passar por esses textos aqui, que parecem ser mais duros, que parecem ser mais profundos. Eu quero também amar isso aqui. É difícil pra caramba, mas, cara, se a gente fizer isso aqui, a gente vai ver coisas maravilhosas acontecendo no nosso meio. A gente vai ver o Espírito se derramando de verdade, o Espírito que é santo, o Espírito de santidade, ele vai se agradar desse lugar. Terceira aplicação para a gente precisa entender que ser discípulo significa abrir mão de toda a nossa vida por Jesus. Ser discípulo significa abrir mão de toda a nossa vida por Jesus, se isso for preciso. Por quê? Porque discipulado é o processo de a gente se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Eu e você, se a gente ama Jesus, o Espírito já começou uma obra que torna a gente cada vez mais parecido com o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E quando a gente vai para a palavra, a gente vai perceber que Jesus abriu mão da sua glória. Jesus abriu mão da sua glória no céu como Deus, para se humilhar, para viver como um ser humano, para morrer por nós numa cruz, e isso tudo para nos salvar. Se a gente quer ser seu discípulo, se a gente quer realmente imitar a Jesus, a gente tem que imitar Ele do início ao fim, em tudo que Ele fez. Por isso exige renúncia, por isso Ele vai dizer que a gente precisa renunciar a qualquer outra coisa, a rejeitar, a deixar de lado, se isso atrapalhar a nossa vida com Ele, a gente tem que renunciar a tudo que a gente possui. Jesus nunca disse que seria fácil, Ele dizia que o caminho que conduz à vida eterna era estreito, só alguns passariam por esse caminho estreito. Mateus 7, versos 13 e 14, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. São poucos os que a encontram. Abrir mão da nossa própria vida e entender que ela já não faz mais sentido sem Jesus. Isso é abrir mão. Jesus, eu abro mão porque, cara, não faz o menor sentido viver sem você. Como eu vou continuar com essa prática pecaminosa aqui que eu tenho? Se for para me afastar da sua presença, como que eu vou viver sem você? Como que eu vou continuar com essa atitude que é tão desagradável para você? Jesus, me ajuda, está difícil, mas me ajuda, por favor. Como eu vou seguir sabendo que Ele pode se entristecer com isso aqui que eu continuo fazendo, que eu continuo pensando? Por isso Jesus vai dizer, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Isso aqui, cara, é chegar naquele ponto da gente pensar, Jesus, minha vida é totalmente sua, fica à vontade, me ajuda, faz qualquer coisa, mas por favor não se afasta de mim, Jesus, toda a minha vida só faz sentido se eu tiver você, Jesus, eu entendo isso, eu amo tanto você, eu quero você mais do que qualquer outra coisa, me ajuda, por favor. Isso aqui está difícil demais, mas é muito pior eu viver sem a sua presença, sem a sua graça, me ajuda, por favor, inunda o meu coração. É isso aqui, é renunciar
todas as coisas por Jesus. Eu quero concluir relembrando isso. A vida cristã tem um preço a ser pago. Envolve a nossa entrega, uma entrega de amor, uma entrega em que a gente coloca o nosso tempo, nossos recursos, toda a nossa vida. Envolve carregar a nossa cruz, envolve renúncia. Viver com Jesus, viver com Deus, não é só a gente fazer as coisas da igreja, não é a gente vir só nas reuniões. Eu vou só na célula, eu vou aqui no sábado, eu vou só no domingo, eu vou só em outra coisa. Ser discípulo vai muito além. Você consegue perceber uma parada mais profunda, cara. É uma parada mais intensa, uma parada que realmente demanda toda a nossa vida, toda a nossa vida entregue nas mãos dele. É andar com ele dia a dia, é estar disposto a obedecer tudo que ele desejar para a gente, é me parecer cada vez mais com Jesus. Tem um preço sim a ser pago, mas a única forma da gente viver de verdade é de acordo com a vontade dele. Existem muitos cristãos hoje que infelizmente acreditam que existe sim um evangelho leve, que existe um evangelho assim, afinal Jesus é amor, tudo que ele ensinou para a gente foi um caminho de bondade, de amor. Será que Jesus é tão radical assim mesmo quanto você está falando? Sinceramente, para mim, Jesus não é radical pelo que ele pede que a gente faça, como é o que a gente leu aqui essa noite. Jesus é radical sim pelo que ele fez por nós. Você consegue imaginar que o próprio Deus deixou a sua glória, se humilhou, se tornou um homem, ser humano, carne e osso, para viver entre nós, para poder morrer numa cruz, sacrificado ali por amor a mim e a você, para que eu e você tivéssemos todos os nossos pecados perdoados, para que a gente tivesse reconciliação com Deus, para que a gente vivesse como a gente foi criado para viver desde o início, em relacionamento com o Deus Criador. E esse mesmo Jesus morreu, mas retomou a sua vida, ele ressuscitou, como a gente falou semana passada, e celebrou isso no domingo, a sua ressurreição. E ele ressuscitou como homem, e ele vai ser homem o resto da vida, por amor a mim e a você. Isso é radical. Isso é radical pra caramba. É muito. Eu penso nessas coisas, eu fico constrangido com tanto amor. E a gente precisa sim ficar constrangido com tanto amor, mas isso precisa gerar na gente, cara, uma resposta, sacou? Uma resposta. Agora minha vida é toda de Jesus mesmo. Isso que ele pede para mim, cara, pode parecer difícil. E eu falo, por mim é difícil pra caramba, mas é o que eu mais quero. Então a gente tem que se colocar diante dele mesmo, com todo o nosso coração, se humilhar, se quebrantar, falar: Jesus, é o que eu mais quero, me ajuda, por favor. Viver longe da sua presença é impossível, me ajuda, eu quero mesmo tomar minha cruz, eu quero sim amar você mais do que qualquer outra coisa, eu quero sim renunciar, se eu precisar renunciar a qualquer coisa, Jesus, porque você é a coisa mais valiosa, mais importante, mais impressionante para a minha vida, é impossível viver sem você. O discipulado ele tem um preço sim, mas é um preço muito pequeno comparado a tudo que Jesus já fez por cada um de nós. Que a gente realmente consiga viver dessa forma e a gente vai viver dias tão maravilhosos e tão felizes diante desse Deus. Que seja assim, cara, se a gente viver dessa forma, realmente a gente vai ver coisas maravilhosas acontecendo aqui nesse lugar, com vidas sendo restauradas, transformadas, corações sendo regenerados de verdade, sendo salvos para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que desafia a gente mesmo, Senhor, na nossa forma de viver, na nossa forma de ser. Senhor, eu acho isso tão difícil, Senhor, tantas vezes, Senhor, mas o que seria da nossa vida sem você, Jesus? O que seria da gente se não fosse a sua graça, o seu perdão, a sua salvação? Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o seu amor é incomparável, é inconfundível, o seu amor é maravilhoso. Obrigado porque você deu para a gente o seu Espírito, que ajuda a gente a viver dessa forma, que dá para a gente a força necessária, que ajuda a gente a viver de acordo com a sua vontade, Senhor, que faz a gente olhar para a sua palavra e amar isso com todo o coração, Senhor. Não existe nada para a gente que seja mais valioso do que a sua palavra, mais valioso que a sua presença, Senhor. Então transforma mais uma vez essa noite aqui o nosso coração, Senhor, que a sua palavra alimente a gente, que a gente saia daqui entendendo, Jesus, que você
quer, na verdade, um nível de profundidade muito maior contigo. É isso que você deseja, Senhor. É isso que você deseja, Senhor. A gente quer se entregar de todo o coração. A gente não consegue viver sem você, Jesus. A gente não consegue imaginar a vida sem você. A gente não consegue conceber, Senhor, qualquer outra coisa que seja distante do Senhor. Você transformou completamente toda a nossa história, Deus. Ajuda a gente a conseguir dar esse passo mais profundo, Senhor. Ajuda a gente a ter um nível de intimidade maior contigo, Senhor. Por favor, Jesus. Você é o nosso Deus e é por você que a gente quer viver por todos os dias da nossa vida. Então toma mais uma vez o nosso coração nesse lugar. Toma mais uma vez a nossa vida. Recebe a nossa entrega, Senhor, e ajuda a gente a ser constante, a viver na sua presença até o fim da nossa vida aqui, Senhor, no nome de Jesus.